A realeza sempre foi rodeada de poder e riqueza, mas nem sempre o destino foi gentil com alguns monarcas. Hoje vamos falar sobre 5 mortes realmente bizarras que chocaram e deixaram marcas na história da realeza. Prepare-se para descobrir os detalhes mais inusitados e até surreais dessas histórias, que mostram que mesmo com todo o poder do mundo, o destino pode ser imprevisível. Fica até o final para conhecer um pouco sobre o fim trágico desses nobres e monarcas. Carlos II, rei de Navarra, ficou marcado na história como um dos monarcas mais controversos e odiados de seu tempo, ganhando o apelido de Carlos o Mau. Desde que assumiu o trono em 1349, seu reinado foi marcado pela tirania, assassinatos, guerras, massacres e fracassos, mas sua vida teve um fim tão trágico quanto sua fama. Nos últimos anos, Carlos II estava tão debilitado que não conseguia mais se mover. Em uma tentativa desesperada de tratamento, seu médico prescreveu um método comum na época: envolver o rei em faixas de linho embebidas em conhaque para manter seu corpo aquecido. A tarefa de preparar as faixas foi dada a uma serva. Ao final, sobrou um pedaço de linha e, em vez de cortá-lo com uma tesoura, a serva decidiu queimá-lo. Esse ato simples teve consequências terríveis. As faixas pegaram fogo, transformando o rei em uma verdadeira tocha humana. A serva fugiu horrorizada, sem olhar para trás. Para muitos, esse fim foi visto como uma espécie de justiça divina, e Carlos II finalmente teria recebido o que merecia. Nascida em 25 de janeiro de 1849, em Viena, a arquiduquesa Matilde de Áustria-Teschen era filha de Alberto Frederico, arquiduque da Áustria e duque de Teschen, e de Hildegarda de Wittelbach, princesa da Baviera. Ela tinha uma irmã mais velha, Maria Teresa, e um irmão chamado Charles Albert, falecido ainda bebê, vítima de varíola. A família era próxima do imperador Francisco José I e da imperatriz Cici, prima de Hildegarda. Aos 15 anos, Matilde enfrentou uma grande perda. Sua mãe faleceu após contrair uma infecção pulmonar que evoluiu para uma pleurite. O seu primo, o arquiduque Luís Salvador, acabou se apaixonando por ela e planejava pedi-la em casamento. Contudo, o destino da arquiduquesa já estava traçado. Ela estava prometida para o príncipe Humberto, futuro rei da Itália. O objetivo era aliviar as tensões existentes entre os dois reinos. Para se preparar, Matilde aprimorou seu italiano, recebeu um enxoval luxuoso e começou a frequentar círculos refinados, onde seria apresentada como futura rainha da Itália. Mas sua vida mudou repentinamente de maneira trágica. Em 22 de maio de 1867, aos 18 anos, Matilde estava pronta para ir ao teatro, ostentando um vestido deslumbrante, com várias camadas e coberto de tule. Enquanto aguardava a chegada da carruagem e conversava com seu primo, o arquiduque Friedrich, ela fumava um cigarro, um hábito proibido por seu pai. Ao perceber que ele se aproximava, tentou esconder o cigarro atrás do corpo. Porém, as chamas atingiram rapidamente o seu vestido, inflamável e volumoso, causando queimaduras de 2º e 3º grau. A princesa queimou diante de todos os seus familiares, que pouco puderam fazer para socorrê-la. Apesar dos esforços médicos, os recursos da época eram limitados, e após semanas de sofrimento, a princesa faleceu em 6 de junho de 1867. Como era costume, o seu coração foi enterrado separadamente na igreja agostiniana, e milhares de pessoas acompanharam o cortejo fúnebre noturno
iluminado por tochas, com toda a família imperial, incluindo o imperador Francisco José e a imperatriz Cici. Matilde foi sepultada ao lado da mãe e do irmão, e 28 anos depois, seu pai, o arquiduque Alberto, também se juntaria a eles. Qin Shi Huang, conhecido como o primeiro imperador, foi um dos mais poderosos e habilidosos governantes da história da China. Ele unificou a China em 221 a.C. e iniciou uma era de centralização política que duraria séculos. Qin Shi Huang não apenas consolidou o império, como também iniciou a construção da Grande Muralha, unificou sistemas de escrita, moedas, pesos e medidas, e estabeleceu estradas e canais que ligavam seu vasto território. Conhecido como o Senhor dos 10.000 anos e o Filho do Sol, Qin Shi Huang governava com punhos de ferro, mas seu maior desejo ia além do poder e da glória. Ele ansiava pela imortalidade. Essa obsessão o levou a mobilizar recursos do Império em uma busca incansável pelo elixir da vida. No entanto, a busca fracassou e nada pôde garantir a eternidade ao Imperador. Desesperado para derrotar o seu maior inimigo, a morte, Qin Shi Huang ingeriu uma poção preparada por seus médicos que continha mercúrio, acreditando que traria a imortalidade. Por ironia do destino, a poção foi fatal e o imperador foi por fim derrotado, falecendo aos 49 anos de idade. Mesmo após sua morte, Qin Shi Huang assegurou que seu poder e influência perdurariam. Ordenou a construção de um mausoléu monumental em Xi'an, cercado pelo famoso exército de terracota, com cerca de 8.000 soldados, cavalos e carruagens. Esse exército simbólico é uma das mais fascinantes heranças deixadas pelo imperador. Hoje o túmulo de Qin Shi Huang permanece selado, com rumores de riquezas enterradas junto a ele. No entanto, arqueólogos hesitam em abrir sua câmara mortuária, temendo danificar o que resta e respeitando a crença de que seu espírito repousa ali. E foi assim que o Senhor dos 10.000 anos conseguiu a tão sonhada imortalidade. Pode não ter sido do jeitinho que ele desejava, mas o seu legado ainda vive. Nascida em 1473, Margaret teve a infância marcada por tragédias. A sua mãe Isabella Neville morreu durante o parto, e o seu pai George de Clarence, irmão mais novo do rei Eduardo IV, foi executado pelo monarca, acusado de trair o reino. Margaret tinha apenas 5 anos de idade. Casou-se em 1494 com Sir Richard Pole, primo do rei Henrique VII, e juntos tiveram 5 filhos, 4 meninos, Henry, Arthur, Reginald e Geoffrey, e uma menina chamada Úrsula. Richard faleceu em 1505. Quando Henrique VIII ascendeu ao trono, Margaret até temeu pela sua vida por conta de seu sangue real, Plantageneta. Mas por sorte, Henrique tinha uma grande admiração por ela, até lhe concedeu o título de Condessa de Salisbury e pagou os estudos do seu filho Reginald, assim ele pôde frequentar a Universidade de Oxford. Margaret sempre foi leal aos Tudor. Quando o rei declarou publicamente seus sentimentos por Ana Bolena, a condessa ficou ao lado de Catarina de Aragão e da princesa Maria. Mesmo assim, Henrique não a considerou uma traidora. No entanto, seu filho Reginald escreveu um livro tecendo duras críticas ao rei, despertando a ira de Henrique VIII. Como Reginald vivia na Itália, sobrou para os parentes que moravam na Inglaterra. O golpe ocorreu no outono de 1538, quando os filhos da condessa, Geoffrey e Henry, foram presos. Geoffrey foi obrigado a testemunhar contra o irmão Henry, que terminou por ser executado. Margaret suportou dias inteiros de interrogatório, sempre alegando inocência. Em 1539, foi finalmente encarcerada. 2 anos depois, Henrique ordenou a execução da condessa sem julgamento ou chance de perdão. Na manhã de 27 de maio de 1541, Margaret foi despertada e informada de que seria morta em poucas horas. Incrédula, afirmou que nenhum crime havia sido provado contra ela,
mas isso pouco importava. Cerca de 150 pessoas se reuniram para assistir à execução de Lady Margaret Pole. Segundo a lenda, Margaret disse ao carrasco que não iria deitar a cabeça no bloco e que se ele quisesse acertá-la, teria que fazê-lo onde ela estava. Houve um momento de hesitação, e então alguns guardas a agarraram com força e a fizeram ajoelhar com a cabeça no bloco. O carrasco balançou o machado, mas em vez de acertar o pescoço dela, atingiu seu ombro. A pobre condessa deu um pulo e correu ensanguentada, gritando em volta do cadafalso. O carrasco a perseguiu, brandindo descontroladamente o seu machado. Mas na realidade, Lady Margaret enfrentou a morte com dignidade. Rezou por sua alma e pediu para que os presentes orassem pelo rei, pela rainha, pelo príncipe Eduardo e por sua afilhada, a princesa Maria. Sua morte, porém, foi tão horrível quanto a lenda que tem sido repetida. Um carrasco inexperiente foi contratado para fazer a execução. Após mais de 10 golpes, ele conseguiu matá-la, ferindo brutalmente o seu corpo no processo. E assim terminou a vida do último membro da dinastia Plantageneta. Nascido em 1020, Bela I foi o filho mais novo do príncipe Vasu e parente do rei Estevão I, que foi o primeiro rei da Hungria. Com a morte do herdeiro legítimo do rei, a sucessão do trono deveria ser passada para Vasu. No entanto, o rei preferiu nomear o filho da sua própria irmã, causando o descontentamento do pai de Bela. Como punição, Estevão mandou executar Vasu e exilou os sobrinhos. Bela só pôde regressar à sua terra natal quando seu irmão André foi coroado rei da Hungria. Porém, a relação dos dois tornou-se tensa quando André teve seu próprio filho e retirou o direito de Bela sucedê-lo. Auxiliado por seus parentes poloneses, ele rebelou-se contra o irmão e o destronou em 1060. Depois de tanta luta, Bela I, conhecido como campeão e também como bisão da Hungria por ser um grande comandante militar, morreu após 3 anos de uma maneira extremamente trivial. O trono que ele tanto almejou, que ele tanto lutou para conquistar, acabou abatendo o bisão da Hungria. Isso mesmo, o trono tinha um dossel, um ornamento colocado acima do assento, que acabou despencando sobre o rei, e o monarca morreu na hora por conta da pancada. Um desfecho inusitado para quem lutou tanto pelo trono. Há quem acredite que foi pura sabotagem, mas isso talvez nunca saibamos. E aí, o que achou? Se você curtiu o vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para mais histórias intrigantes.